Bom, vamos mergulhar num mistério clássico, daqueles que desafiam a lógica, sabe? É a história de um milionário assassinado dentro de um cofre que estava trancado por dentro. Um crime que, à primeira vista, parece simplesmente impossível de ter acontecido. Tudo começa quando encontram o corpo de Jesse Trasmer. Ele era um milionário bem recluso, meio pão duro, e foi achado morto dentro do cofre pessoal dele. E é aqui que está o grande quebra-cabeça que deixou os investigadores sem dormir. Porque não era só um assassinato, era um assassinato que parecia desafiar as leis da física, da lógica, de tudo. Vamos tentar visualizar a cena. A gente tem uma porta de aço pesadíssima trancada pelo lado de dentro. A única chave para abrir tá lá, dentro do cofre, em cima de uma mesa e, para piorar, manchada de sangue. Tudo, absolutamente tudo, aponta para suicídio, né? Só que tem um detalhe que não encaixa de jeito nenhum. Jesse Trasmer levou um tiro pelas costas. Alguém mais estava naquele cofre. Ok, se não foi suicídio, a investigação começa de verdade. A polícia logo foca no círculo mais próximo de Trasmoer e rapidinho já tem 3 suspeitos principais. E o pior, cada um deles tinha um bom motivo para querer um milionário morto. E aqui a gente tem um prato cheio. É aquela galeria de suspeitos clássica de um bom mistério. Primeiro, o sobrinho, único herdeiro, que estava louco por dinheiro. Depois, o mordomo, que na verdade era um criminoso foragido. E para fechar, um ex-sócio cheio de mágoa que já tinha ameaçado Trasmer em público. 3 motivos fortes, 3 grandes suspeitos na mira da polícia. Mas, quando a gente acha que a trama tá se fechando, entra em cena uma personagem que ninguém esperava. A famosa e linda atriz, Ursula Arden. O depoimento dela para a imprensa foi bem direto. Eu não conhecia o Sr. Trasmer. Uma negação total. O problema é que as provas que a polícia encontrou contavam uma história bem, mas bem diferente. Pois é, e é aí que o mistério fica ainda mais profundo. A investigação descobre que não só ela o conhecia, como trabalhava em segredo como secretária particular dele. A pergunta que fica é: por quê? Por que uma atriz no auge da fama ia querer ter essa vida dupla? O que será que ela estava escondendo? E quando parecia que as coisas não podiam ficar mais confusas, a investigação nos leva para o outro lado do mundo, para o passado do Trasmer na China. E é nesse ponto que surge um novo personagem, Yota Ling, o misterioso dono de um restaurante chamado Teto de Ouro. Essa linha do tempo mostra uma coisa muito interessante. Mesmo depois da morte do Trasmer, a casa dele continua sendo um alvo. Várias pessoas foram vistas entrando lá, vasculhando tudo. Isso prova que o assassinato não era o fim da história. Era sobre alguma coisa que o Trasmer tinha, algo que essa gente toda ainda estava procurando desesperadamente. E agora, uma grande reviravolta. O Y Ling, o dono do restaurante, dá um álibi para um dos principais suspeitos, o Wellington Brown. Ele jura que os dois estavam juntos numa sala de ópio bem na hora do crime. Isso parece tirar o Brown da lista de suspeitos, mas, ao mesmo tempo, afunda ele ainda mais nessa teia de segredos que liga todos os personagens. Com a investigação meio que num beco sem saída, toda enrolada em segredos e mentiras, os detetives só têm uma última pista. Uma coisinha que parece totalmente insignificante. Era um objeto minúsculo, sabe? Tão pequeno que quase ninguém notou. Foi encontrado no chão do corredor, bem do lado de fora do cofre. Era um alfinete comum niquelado de só 4 centímetros. E ele estava um pouquinho torto. E essa é a grande questão. Como é que um simples alfinete pode explicar tudo isso? Explicar como um assassino deu um tiro nas costas de um homem, trancou uma porta de aço por dentro e ainda deixou a única chave suja de sangue em cima da mesa.